Assinale a alternativa correta quanto à acentuação. Correta. Então, você está procurando a correta. Bom, na língua portuguesa, a gente tem aquilo que nós chamamos de acentuação, e nós sabemos que o acento ele vai até a antepenúltima letra. Então, eu tenho aqui facilmente, facilmente, última, penúltima e antepenúltima. Então, esse acento na língua portuguesa, nessa palavra aqui, ou nessa sílaba aqui, não teria, porque o acento só vai até a antepenúltima. E na língua portuguesa, nós temos apenas um acento, nunca podemos ter dois. Então, o que acontece com algumas palavras é que muitas vezes existe isso daqui, ó, orfão. Então, eu tenho aqui um único acento, que é o do o acento agudo, orfão. Então, esse outro, que é o tio, não é chamado de acento. Muitas pessoas falam que o tio e trema são acentos e não são, porque ele é só um nasalizador. Então, a pessoa não vai falar orfal, ela vai falar orfão. Saiu o som pelo nariz, nasalizador. E o trema já é de pronúncia. Então, antigamente, que colocava o trema, colocava uns 2 pontinhos em cima de algumas palavras para que tivesse uma pronúncia, em vez de linguiça, linguiça, quinquênio, então tinha esse trema aí, que também não é acento. Então, essa A vocês já eliminariam, logicamente, porque não pode acentuar antes da antepenúltima. E detalhe, quando você tem duas palavras que juntam e as duas têm acento, perde o acento mais longe. Então, por exemplo, eu tinha a palavra sócio e tinha a palavra econômico. Ambas tinham acento, tanto sócio quanto econômico. Só que aí, qual é o que vai perder? O que estiver mais longe, o acento. Por quê? Porque a gente sabe que na língua portuguesa só vai até a antepenúltima. Uma dica que eu costumo falar, né, que quando ocorre a acentuação gráfica, para você saber onde vai o acento, é você meio que chamar a palavra, né? Aí você chama. Então você pega lá uma palavra e vai, ô família, ô família, né? Aí, ô parabéns, ô parabéns. Então, você meio que chama, e nesse chamar, como você está chamando, você tem, né, a palavra que seria a sílaba mais forte. Na letra B, o acento no A aqui está correto, porém o trema no liquidificador não existe mais o trema, já há muito tempo que ele já não é usado, né? Esse índice de pronúncia, mas as pessoas continuam pronunciando liquidificador e não liquidificador, mas ele não é utilizado mais, apenas em nomes, né? Quando você colocar nomes próprios, que Miller, então, por exemplo, então tem alguns nomes que em nomes próprios, o trema ele permanece, que seria, de acordo com a nova ortografia, esse índice de pronúncia e não acento. Aqui, não gosto muito de filmes do universo heróico. Heróico realmente tinha acento. Hoje ele não tem mais, de acordo com a nova ortografia. Então, as palavras ideia, assembleia, geleia, colmeia, alcateia, heróico. Então, essas palavras, elas não acentuam mais. Então, o que vocês têm que, como eu vou repetir,
como dica, pegar essas palavras que eram acentuadas e vocês sabem que possivelmente elas cairão. A palavra que tem as duas letras, o credeleve, creem, deem, veem, de ver, o coo, dou, enjoo. Essas palavras antes tinham o acento circunflexo e hoje não tem mais. E a ideia, a assembleia, a colmeia, geleia, jiboia, né, o heróico, esses daí a gente sabe também que perderam o acento, ok? Não tem mais o acento. Alternativa D, a tradição da família se mantém, está correta a acentuação e vocês devem olhar isso. Que aqui nós temos o quê? Mantém. O que é que se mantém mesmo após a morte do patriarca? A tradição da família. Então, aqui o núcleo da palavra é ela, a tradição. E mantém está no singular, porque se fosse no plural, aí teria que ter o outro acento. Então, esse acento está correto aí. Mantém assim. O tem, quando vocês têm o verbo tem, e logicamente que os compostos, né, desse verbo, e o vem do verbo vir, no singular, ele não tem um acento, e no plural, ele tem. E ele se encaixa não na regra das palavras monossílabas oxítonas que são terminadas em em. Não é isso, viu? Ele vai se encaixar na regra de que ele tem um acento, por quê? Porque ele sinaliza o plural do verbo ter, né? Ou o plural do verbo vir. E aí, o plural do verbo ver é vem, que antigamente tinha um acentinho aqui, circunflexo, e hoje não vem mais, tá bom? A mesma coisa no coo. Tinha um acento circunflexo, mas hoje não tem mais. Essas que vocês têm que ficar alerta. Aqui, a feiura e a beleza são aspectos completamente subjetivos. E agora, esse feiura também não tem um acento. O acento no i ou no u, porque aqui pode ter um i ou um i em uma palavra e u em outra, ele não existe mais quando vierem depois de ditongos. Ditongos é quando você tem aqui, ó, nesse caso, uma vogal, uma semivogal e uma vogal que estão na mesma sílaba, elas não separam. O hiato separa, o ditongo não separa. Então, aqui nós temos esse ditongo que não separou e a gente não acentua mais. Então, as palavras feiura, baiuca, bocaiúva. Então, fiquem atentos, porque essas palavras eram acentuadas, hoje não são mais. Qual a tendência do nosso cérebro imaginar, né, ter memorizado que tinha um acento e ficar com dúvidas. Então, você faz o quê? Se você ainda acentua essas palavras, se você percebe que você vai escrever, vou comprar no mercado geleia e acentua, vai escrever geleia aí 500 vezes sem um acento, para tentar no dia da prova não errar, tá bom?